Eu não vou fazer capítulo por capítulo, mas nós estaremos estudando o livro de Jeremias por algum tempo. Eu sei que a turma do sábado eu tinha mencionado da leitura do profeta Jeremias, no mês de janeiro, e esse texto falou muito ao meu coração, e eu quero nesta noite, mais uma vez, trazer uma palavra de meditação, a mensagem do Senhor neste texto. Jeremias capítulo 1, nós leremos do verso 4 ao verso 10 nesse momento. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Som. Capítulo 1, verso 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amém. Amados irmãos, nós temos na vida do profeta Jeremias um homem que vinha de uma família simples, uma família comum, podemos chamar assim. A família de Jeremias, o pai, um sacerdote. Morava Jeremias numa cidade próxima a Jerusalém, mais uma currutelinha, uma cidade chamada Anatote. Um homem que tinha pouca idade, podemos chamar ele de jovem, o profeta Jeremias. Domingo passado nós lemos no verso 1 em diante, e diz assim que Josias recebeu a palavra do Senhor, ou melhor, Jeremias recebeu a palavra do Senhor no tempo do rei Josias. Foi o primeiro momento onde Deus fala ao coração, fala ao profeta Jeremias. E naquele momento o rei Josias promoveu várias ações produtivas, espiritualmente falando, para toda a Judá. Inclusive para Israel, que é o reino do norte, convidando e convocando pessoas do norte a vir servir o Senhor, porque aonde ficava o templo? No norte ou no sul? Em Jerusalém, exatamente, no sul, o reino de Judá. Então o rei Josias foi um homem temente a Deus, mas ele morre numa batalha, ele perde a vida, descansou no Senhor. Porque ele temeu o Senhor e a Bíblia diz que ele andava com Deus, temeu o Senhor, fez muitas coisas que para o povo de Judá foi de fato um reformador. Mas levanta os seus filhos, 3 filhos na verdade e depois um neto. Nenhum desses temeram ao Senhor. E levaram na verdade Judá a ficar sem um rei. O trono ficou vago.
após Josias, após os seus filhos e após a Babilônia levar o povo de Judá para o cativeiro. E nesse contexto, então, agora nós chegamos aqui especificamente na vida de Jeremias. O texto diz assim, verso 4, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. Meus irmãos, eu quero destacar alguns aspectos desse texto que lemos. E nesta noite, então, eu quero falar a respeito de uma vida vocacionada pelo Senhor Jesus. Uma vida vocacionada, chamada por Jesus Cristo. Jeremias foi um homem que tinha uma função, profeta. O profeta, ele era um homem que naquele contexto, Deus levantava para trazer o recado dele ao povo. O povo de Deus naquela época não tinha ainda como você tem as escrituras, não tem a palavra de Deus, não tinha a palavra de Deus em suas mãos. Deus levantava um homem e trazia o recado dele ao povo. Deus fez assim através de vários profetas. E agora nós temos um primeiro aspecto aqui que eu quero destacar, a respeito da vocação desse homem. Observe o que acontece no texto que nós lemos. Diz assim, a palavra de quem? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim. Por que Jeremias escreve isso? Porque diante de um contexto onde Israel, até inclusive, sabia que Deus é poderoso, sabia que Deus já tinha feito grandes coisas, mas agora Jeremias diz assim, Deus falou comigo. Deus continuou falando comigo. E interessante, essa situação aqui de Jeremias não mostra algo espetacular, como foi, por exemplo, com Saulo. Lembra da passagem de Saulo? Como é que aconteceu? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali Saulo, opa, Jesus está falando comigo? Aqui o texto nos mostra que Jeremias recebeu a palavra do Senhor no seu coração, na sua mente, e novamente Deus veio falando com ele, e aí o que acontece? O Senhor está falando comigo, e eu tenho convicção que é de fato Deus que está me chamando. Deus é que está me chamando. Tanto é que essa expressão, tanto tem no capítulo 1, nós já lemos um pouco atrás, como também terá lá no capítulo 7, capítulo 11, capítulo 14, 16, 18, a palavra do Senhor veio a mim. Deus então fala, Deus chama, e a ação, a iniciativa é de quem? De Deus, sobre a vida de um homem. Que homem era esse? Um homem comum, um homem normal. Um homem que não tinha nenhum predicado que pudesse destacá-lo. Mas Deus vem e fala ao seu coração. E o texto diz assim, que agora nós vamos adentrar o verso 5. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia aí. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Olha só o que acontece então agora com esse homem. O texto diz assim que Deus, antes que ele tivesse qualquer mérito, percebam isso? Antes. Não é porque Deus olhou para Jeremias e viu assim, olha, ele vai ter uma vida que vai me responder, ele vai ter uma vida que de fato vai me agradar, ele vai decidir por mim, então eu o escolho. É diferente. Antes dele saber qualquer coisa, antes de Jeremias praticar qualquer coisa, seja boa ou seja ruim, eu, o Senhor Deus, o escolho. O chamo para mim. Essa obra graciosa, nós chamamos de uma obra monergística. Ou seja, não tem a participação do ser humano, não tem a participação do homem. Deus vem e chama quem Ele quer. Antes de formá-lo,
antes de formá-lo no ventre materno. Deus vai acabar a bateria, viu? Está desligando, Cade. Então, dentro desse contexto, quem aqui recebe o holofote? Deus. O personagem aqui não é destaque sobre Jeremias, mas sobre Deus. Deus é aquele que trabalha para convocar, chamar. Obrigado, meu irmão. E dentro desse contexto, esse homem, agora um jovem, diz o texto assim, que ele, o Senhor, antes de nascer, o consagrou. Essa palavra consagrar aqui é separar. Separar. Deus separou ele. E o mérito não é dele, é do próprio Deus. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. A palavra do Senhor nos mostra algo importante. Assim como Deus sempre fez, Deus domina a cena, Deus cuida de cada detalhe. Olha só a vida de Paulo lá em Gálatas capítulo 1, verso 15. Eu convido você a abrir sua Bíblia para você ler comigo, lá em Gálatas capítulo 1. Verso 15. Diz assim: mas quando Deus, Gálatas capítulo 1, verso 15, diz assim: mas quando Deus que me separou, quando? Antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. E agora o que ele faz mais? Achou-me bem revelar. Achou-me bem quem? Deus revelar o seu Filho em mim. Olha o que o texto nos mostra. Um Deus que chama, um Deus que conhece ainda quando a gente não é substância, né? Substância informe. Deus nos conhece, Deus, podemos dizer assim, chama os seus servos. Aqui chamou o profeta Jeremias. Mas Deus sempre fez isso. Deus sempre fez isso. Percebam que quando nós lemos aqui, o texto diz assim que Deus o consagrou, o separou para Ele. Para quê? Para viver para Ele. Hoje pela manhã nós estudamos isso aqui. O verdadeiro filho, o filho, tá? Não é a criatura, o filho. O verdadeiro filho de Deus, a filha de Deus, vive para parecer com o seu Pai. Porque Jesus Cristo viveu para obedecer e cumprir toda a vontade do Pai. É para isso que uma pessoa é chamada desde o ventre. É para isso que o Espírito de Deus vocaciona alguém, sem mérito algum no homem. Mas o que acontece? Jesus foi o modelo perfeito. Assim como Jeremias foi constituído agora como profeta aonde as nações, Deus escolhe um homem e diz assim: eu coloco você, eu constituo você profeta às nações. Antes mesmo de Jeremias pensar alguma coisa, Deus diz assim: eu dou você, eu entrego você para que você possa ser um abençoador. E interessante, diz aqui nações, né? Aqui já começa, por isso que Jeremias parece tanto com Jesus. Tantas passagens você percebe uma pré-figura apontando para a pessoa de Jesus. Como Jesus fez? Como Jesus veio ao mundo? Diz assim que Deus amou o mundo, não é assim? João 3,16, que Ele amou de uma maneira tal, que Ele fez o quê? Deu. Entregou, Ele entregou o seu Filho, para que esse Filho cumprisse um propósito, o propósito de manifestar a vontade do Pai, amando aqueles que o Pai mesmo deu a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida, meus irmãos,
ela tem um detalhe importante para nós. Nós temos a oportunidade de entendermos pela palavra de Deus que existe uma vocação que é irrevogável. Existe uma vocação, um chamado que ninguém pode interferir. Nenhum pecado pode impedir. Nenhuma rebeldia pode barrar. Nenhuma filha, um filho rebelde pode resistir. Porque que quando Deus chama, o coração se rende e se prostra. A palavra de Deus nos mostra que na época de Jeremias, eu convido você inclusive para ler o livro do profeta Jeremias durante essas próximas semanas e meses. Leia o profeta Jeremias. O texto diz assim que havia profetas no nosso termo fake, né? Falsos profetas. A palavra do Senhor não veio a eles, mas eles faziam tudo o que um profeta legítimo fazia. Inclusive levantava e trazia mensagens que nós vamos falar daqui a pouco sobre elas. Qual é a questão? O ponto central, meu irmão, é que num coração de alguém que é vocacionado por Deus, e a palavra de Deus nos mostra que como o mérito não é de Jeremias, o mérito é de Deus, o foco está em Deus, o foco está em Cristo. Quem de fato tem o holofote é Cristo. Ele chama quem Ele quer, como Ele quer, de onde estiver. E Ele chama como? Para ser sacerdote, para ser ministro nas mãos dEle, para refletir o Pai. Qual é o nome dessa doutrina? Que não é só o pastor que é o ungidão. É sacerdócio universal. O que é isso? Cada um de nós, Marcos, cada um de nós somos chamados por Deus. Não tem mérito nenhum em nós, mas quando nós somos chamados de verdade, o nosso coração arde pelo Senhor, o nosso coração deseja o Senhor, o nosso coração, inclusive, não se conforma com o pecado, o nosso coração deseja consertar, o nosso coração deseja adorá-lo, o nosso coração deseja parecer com o nosso Pai. O não vocacionado, o fake, ele vem à igreja, ele canta, ele prega, ele participa do contexto litúrgico, mas o coração dele não responde ao Senhor. Ele tem uma participação até efetiva no meio da igreja, mas o coração dele nunca se prostra, não se rende. E na verdade, nós sabemos que essa vocação não é mérito seu, não é mérito nosso, vem do Senhor. Eu desejo que cada dia mais Deus desperte no meio desta igreja irmãos e irmãs, adolescentes. Não se assuste, Rebeca. No meio de muitos adolescentes, são alguns poucos que foram vocacionados pelo Senhor. No meio de alguns, são alguns que o Senhor escolheu. Se alegre por saber que o seu coração arde pelo Senhor, porque a palavra do Senhor veio ao seu coração e faz sentido na sua vida. Se alguma coisa não está nessa rotação, tem alguma coisa errada com o seu coração. Ou você não é vocacionado, ou o seu coração está endurecido pelo próprio pecado. E aí você deve falar: Senhor, me arrependo, eu quero voltar a ouvir a tua voz, tenha misericórdia da minha vida. Porque eu desejo ouvi-lo, eu desejo obedecê-lo, eu fui chamado desde o ventre. Cada história que aconteceu na sua vida apontou para que no dia, hoje 5 ou 6 de fevereiro, 6,
você estivesse aqui, assentado, com toda a história da sua família, do seu pai, dos seus irmãos, da sua mãe, do seu casamento, da sua vida, tudo contribuiu, tudo corroborou, tudo foi providência de Deus para que você estivesse aqui hoje e ouvisse a palavra do Senhor e pudesse dizer assim: a palavra do Senhor veio a mim e eu sou um amado do Senhor, o Senhor me vocacionou, eu tenho desejo pelo Senhor. As tragédias também, viu? Os percalços também, para que o seu coração fosse dependente e desejoso do Senhor. Amém? A palavra do Senhor lá em 1 João, Evangelho, 15:16, diz assim, 15:16, não foste vós que me escolheste, não foste vós que me escolheste a mim. É uma expressão diferente, né? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e o... Amém? Ó, amado irmão, esse é um termômetro para a nossa caminhada. Você tem ouvido o Senhor falar no seu coração? Esses dias um irmão falou assim, não foi nem eu que estava pregando não, Deus incomodou meu coração, Deus incomodou meu coração sobre essa palavra, sobre esse assunto, Deus incomodou meu coração. Eu falei assim, louvado seja o nome do Senhor. Se o dia que Deus deixar de incomodar o seu coração, alguma coisa está errada. Você é chamado pelo Senhor? Você é incomodado pelo Espírito do Senhor? Você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamado não pela sua própria vontade, mas por um Deus gracioso e poderoso. Amém? Caminhando, a palavra do Senhor nos mostra, verso 6. Jeremias capítulo 1, verso 6, diz assim, então eu disse, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Olha que expressão diferente. Senhor, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então eu quero apresentar um segundo aspecto. Se o primeiro foi a vocação que Deus trouxe, o pastor de vocês é mais encalorado que tudo, né? Agora parou o bendito aqui. Ai, Cádia, aí, ó. Aí, ó, desmonta, mas não quebra, viu? Vocês estão com calor igual eu aqui? Não, Poliana? Olha, você está na porta aí, viu, Poliana? Amados irmãos, olha o que acontece. Jeremias agora usa algo que você e eu tão conhecemos. Desculpa, Sueli. Fraquezas. E nós podemos ver então a fragilidade de quem é chamado por Deus. Deus nunca chamou homens assim, sem falhas, sem limitações. O texto nos mostra que Jeremias agora ouve a palavra do Senhor e a primeira resposta de Jeremias é: Senhor, sou como uma criança. Ele era jovem, devia ter seus 20 e poucos anos, mas ele não era uma criança. O termo aqui não é o sentido de idade apenas, mas de incapacidade. Senhor, eu não dou conta. Eu vou ter que falar a palavra do Senhor para essa turma que eu conheço, e eu conheço essa turma. Eles não querem nem saber de Deus. Eles não querem nem saber de Deus na escola, no trabalho, na faculdade. Eles não querem nem saber de Deus. É interessante que as desculpas, elas são praticadas por muitos homens na Bíblia. Não é assim? Moisés,
Eu tenho uma dificuldade aqui na fala. E Gideão? Joga aqui na tela Juízes 6, 15 e 16, por favor. Só o 15 por enquanto. Juízes 6, 15. Olha o que diz o texto. Olha que Gideão respondeu para Deus. Meu Senhor. Vamos ler juntos? Meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Até aí só. Deixa por enquanto. Olha só a resposta. Deus, o Deus poderoso que criou os céus e a terra, fala com o homem e ele responde: eu sou o mais pobre da minha região, tem ninguém mais fraco do que eu. O senhor confundiu a porta, bateu no lugar errado. Não sou eu não. Interessante, tantos homens usaram desculpas. Aqui nós temos que dar uma nota de rodapé, né? As mulheres são benditas do Senhor mesmo, né? O coração delas é mais sensível à voz do Senhor. Interessante que Maria, quando ouviu o anjo trazer a mensagem que ela seria usada por Deus para estar no ventre dela, o Filho de Deus, em nenhum momento ela disse: não dou conta não, né? Interessante isso. Foi sensível a Deus. Deus está falando através do anjo, o anjo mensageiro falando comigo. Mas eu pareço também mais com Jeremias. A nossa relação com a incapacidade, ela se manifesta. E aqui, meus irmãos, estou falando de incapacidade de caminhar com Cristo. Eu não estou falando de incapacidade intelectual, não vou falar a palavra intelectual, acadêmica. Porque se você não é formado, tem uma incapacidade acadêmica, você vai para a faculdade até à distância, hoje você resolve. Você se forma, você experimenta um curso, faz lá uma preparação, dentro de 4, 5 anos você ainda está formado. Não é nada disso não. Você quebra, monta outro negócio, dá certo, sou capaz. Não, isso você faz com a mão do homem. Não é esse tipo de capacidade que nós estamos vendo aqui. Jeremias recebeu a palavra do Senhor dizendo: você será profeta, você será separado para mim, você não vai se conformar com o contexto. Quantos filhos Jeremias teve? Olha, acho que poucos estão lendo o livro, hein? Ninguém respondeu. Vamos novamente, hein? Jeremias não teve nenhum filho, nenhuma filha. Deus disse assim: o que eu vou fazer no meio de Judá, não se case, não tome esposa, não tome esposa, e permitiu para que ele não sofresse mais do que já sofreu. Deus chamou Jeremias para algo que era de fato uma carreira cristã, uma vida ministerial, uma vida de dependência de Deus, que não o homem natural conseguiria dar a ele condições. Não teria. Mas o texto diz assim, que tanto Jeremias, como também, por exemplo, Gideão, se apegaram às circunstâncias e o contexto. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes a gente vai conversar e a gente percebe assim: o contexto é muito difícil, as pessoas que estão à minha volta não colaboram, as circunstâncias são muito difíceis. Lá na minha casa ninguém ajuda eu a andar com Deus. Lá na minha casa ninguém me ajuda a ler a Bíblia. Lá na minha escola os colegas são tudo assim. Lá na vizinhança ninguém vai para a igreja no domingo. Quantas circunstâncias nós olhamos e queremos usar de pretexto? O fulano faz um negócio assim, eu tenho que vender assim, mas aí não tem jeito, tem que fazer algumas coisas assim. Não é assim. Nós estamos falando a respeito de capacidade para servir o Senhor. Jeremias disse assim: eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou frágil, eu sou pequeno. Mas ele está olhando o tempo todo para quem? Para ele. Jeremias está olhando o tempo todo para ele mesmo. E o que acontece? A partir desse momento, meu irmão, é algo que só aqueles que são vocacionados pelo Senhor, só aqueles que recebem o chamado de Deus nas suas vidas, verdadeiramente,
Não é o chamado religioso, é o chamado de Deus mesmo. É quando Deus chama alguém. A palavra de Deus nos mostra, lá no profeta Zacarias, diz o texto assim: não por força, vocês conhecem o texto, mas, não será por força. O que é isso? Não será pela sua capacidade, Mary. Não será pela sua condição de frequentar a igreja e conhecer a Bíblia simplesmente de uma maneira intelectual. Não será porque você já tem alguns anos da igreja. Não será porque você vem à igreja com força, com dificuldades. Mas será através de um agir, que esse agir o homem natural não consegue. É um agir que vem do próprio Deus. É o agir do Espírito que quebranta o seu coração, que incomoda o seu coração, que confronta o seu pecado, que confronta o meu pecado. E ele faz assim: você é meu, eu vou te capacitar, eu vou te fortalecer, eu vou te renovar. Não abaixe a guarda, levante. Só quem é vocacionado pelo Espírito de Deus tem essa alegria. Eu desejo que esse amém seja na sua vida sincero. Senhor, como é bom experimentar o teu renovo. Amados, joga para mim Juízes, capítulo 6, verso 16 agora. Olha o que Deus responde. Enquanto Gideão, enquanto Jeremias olhava somente para si, só problemas. Cristão, se você olhar para você mesmo, se você olhar para o tanto que a sua língua é grande, se você olhar para o quanto que os seus pensamentos são impuros, se você olhar o tanto que você não sabe se portar com controle de maneira que glorifique o nome de Deus, se você perceber o quanto que você é fraco, só tem uma resposta para você e para mim: através da manifestação de Deus nas nossas vidas, através do agir de Deus na nossa história, porque senão nós seremos fracassados. Nós teremos uma aparência, uma roupagem de muita beleza, de firmeza, mas na verdade nós não temos nada a oferecer, porque tudo que está em nós é de nós mesmos. A gente canta por nós mesmos, a gente louva por nós mesmos, a gente ora para nós mesmos, e nós não somos sensíveis à voz do Espírito de Deus. Mas então Gideão reclamou: eu sou o mais pobre, eu sou a menor família. Vamos ler juntos o que Deus respondeu? Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse. Ô Gideão, quem vai estar com você sou eu. Ô Jeremias, você não passa de uma criança? Não, não é verdade. Ainda que fosse, mas não diga isso. Não diga isso. Verso 7, mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança. Jeremias 1, 7. Porque todos a quem eu enviar, você irá, Jeremias, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Olha só o que então Jeremias destaca. Jeremias agora registra, porque ele aqui, possivelmente o seu secretário. Quem era o secretário de Jeremias? Segundo os estudiosos, Baruque. Ele era um secretário, um escriba, que ajudou Jeremias a escrever tudo que Deus falou com ele. Jeremias agora diz assim: Deus me disse para não falar que eu sou uma criança, porque ele daria a ordem, e quando eu fosse, eu deveria falar. Quando eu me encontrasse com pessoas, eu não deveria ter medo. Como é que foi a vida de Jeremias?
Deus disse para ele: não case, não casou. Jeremias foi desenvolvendo uma vida de amor ao Senhor cada dia mais pelo seu ministério. Jeremias foi rejeitado assim como Jesus foi. Jesus foi rejeitado em qual cidade? De maneira mais categórica. Na sua própria cidade, Nazaré. Não foi assim? Jeremias foi expulso, quase apanha, lá em Anatote, na sua própria cidade, como profeta de Deus. Jeremias, quando os babilônicos invadiram Judá, antes um pouco, Jeremias foi colocado numa cisterna seca. E um homem etíope, me esqueci o nome dele aqui, falou: rei, tenha misericórdia. É um homem de Deus, está lá naquele fosso, com lama até o pescoço. Permita que eu leve homens e tire aquele homem de Deus de lá. Olha o resultado da vida ministerial, olha o resultado da vida cristã, olha a vida com Deus que esse servo do Senhor tinha para ele. Aí você vê o quanto que nos nossos dias, primeiro porque há uma fragilidade na vocação, segundo porque o crente sem o poder de Deus não tem condições de enfrentar todas essas adversidades. Jeremias é resgatado daquele poço, e Deus falou para ele: vai e diz mais, caminha comigo aí na palavra de Deus, capítulo 1, diz assim, verso 11, a palavra do Senhor veio a mim. O que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Esse aqui foi o primeiro sinal que Deus trouxe a Jeremias. O que foi isso aqui? Deus colocou ali, e veja o que Deus falou para Jeremias observar. Deus pediu para Jeremias observar uma árvore? Não, um ramo. Todo ano, quando tivesse no verão, quando começasse os ramos da amendoeira a brotar, Jeremias ia lembrar: Deus falou comigo e Ele zela pela sua palavra e Ele cumprirá a sua palavra. Era uma aliança. Agora no capítulo 1, verso 13, outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém e contra as suas muralhas ao redor e contra as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram. Queimaram incenso a deuses estranhos, adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, olha só, depois de anunciar, é esse tipo de recado que ele vai levar. Ele diz assim, o Senhor: você, Jeremias, algumas versões vai estar assim, cinja-se. Outras está, prepare-se. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Só isso. Só isso era para ele levar a mensagem. Não se assuste por causa deles, para que não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Esse foi o chamado de Jeremias.
Deus tenha misericórdia, né? Que chamado desafiador. Enfrentar uma nação toda. Uma nação que tinha se acostumado a prestar culto a Moloque, a Baal. Esses dias eu fiquei assistindo, a Gisele não aguenta mais, a Aline em Israel. Vai lá assistir a Aline em Israel para vocês verem. Ela pegou uma arqueóloga, voltou ao local onde identificou que era praticado dentro de Israel os cultos a Moloque. Como é que eles conseguiram confirmar isso? Foram lá pesquisando, depois conseguiram, inclusive num país vizinho, identificar o mesmo altar, só que lá nesse país vizinho, Israel, não encontraram não, mas nesse local encontraram ossada de criança. Algo que a arqueologia é uma dádiva de Deus, né? É essa prática que Israel estava contaminada. Israel estava se prostituindo com outros deuses. Israel não estava nem aí com o Deus verdadeiro. E o que acontece? Deus diz assim: eu te envio para você no meio dessa geração anunciar quem eu sou. E anunciar que virá como diz o texto, a palavra diz assim, que é uma panela fervendo do norte. Quem veio do norte? Se não é justamente os inimigos, os babilônicos. E essa palavra, assim como a amendoeira era um grão, um broto, Deus velou pela sua palavra e ela se cumpriu. Deus o tempo todo no livro de Jeremias, ele apresenta o seu juízo e a sua graça. O seu juízo e a sua graça, o tempo todo. E a palavra do Senhor nos mostra que Jeremias conseguiu levar até o fim o seu ministério, possivelmente morrendo no Egito. Alguns vão dizer que ele morreu apedrejado pelo próprio povo de Israel, lá no Egito, porque eles fugiram umas partes, e ele foi morto lá já idoso, porque não aguentavam ouvir o que Deus tinha para dizer ao povo de Israel. Meu Deus do céu! Aí, Danilo, a nossa vida cristã, comparada com Jeremias, a gente fala, meu Deus, como eu sou frágil, né? Como eu sou frágil! Como eu sou frágil para enfrentar circunstâncias que por pouca coisa me derruba. Por pouca coisa me faz desviar o foco, o meu coração do Senhor. Amados irmãos, um alerta porque na verdade você sim é frágil, eu sou frágil, Jeremias é frágil, mas se nós buscarmos do Senhor o seu poder, nós buscarmos do Senhor o enchimento que só Ele pode dar. Jeremias foi capacitado pelo Senhor. Sabe o que aconteceu? O profeta se levantou, disse assim, olha, jovens terão visões, jovens serão cheios de Deus, isso se cumpre. A palavra de Deus lá em Atos diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas. Quem quer desejar não, quem quer assumir um compromisso e falar, 2022, eu quero amar mais Jesus Cristo de todo o meu coração? Só se for verdade, hein? Irmãos, o que é ser testemunha? Ser testemunha não é fácil. Porque se uma testemunha fala, mas não vive, ela é envergonhada. Se uma testemunha chega e não é fiel àquele que ela representa, ela é envergonhada. Eu e você temos tudo para naufragar diante de um mundo hostil, diante de uma sociedade totalmente curvada diante dos valores imorais, diante de uma perseguição ideológica, diante de uma perseguição do culto livre ao Senhor, diante de tudo que tem acontecido. Como que nós podemos
resistir. Meus irmãos, essa é uma chamada para mim e para você. Você só vai conseguir ser crente. Você só vai desfrutar de fato de um chamado que veio de Deus, de uma alegria que o Senhor traz de renovo, se você se curvar e dizer assim: Senhor, encha-me da tua presença, encha-me do teu Espírito, Senhor, me ensina a orar mais, me ensina a gastar tempo contigo. Fora disso, meu irmão, nós iremos viver uma vida religiosa para o resto da vida aqui, e saberemos lá se haverá tempo de nós voltarmos para o Senhor. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro para nós. Nós devemos falar e viver a verdade do Senhor Jesus. Viva a verdade de Deus na sua casa. Eu tenho orado para minha esposa, falei: Deus, me santifique, trabalhe na minha vida, ajude nas minhas fraquezas, porque, Senhor, não tem outro sentido a não ser viver uma vida que pareça contigo. Não permita que os enganos deste mundo... Irmãos, Jeremias podia pensar assim: eu sou o diferente, uma nação corrompida. Mas não, ele disse assim: eu prefiro ouvir a voz do Senhor. E um terceiro aspecto para nós caminharmos para o final. O conteúdo da pregação de Jeremias é o seguinte, verso 9, verso 10, diz assim, Jeremias 1, 9, 10. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Verso 10, veja hoje, eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Nenhum rei depois será rei em Israel, de maneira que Israel, Judá, terá soberania. Nunca mais. Nunca mais. Até que se levantou o verdadeiro rei de Israel. Esse não se assentou num trono humano. Esse não se assentou de modo que os homens reconhecessem ele como rei. Mas ele era o verdadeiro rei. Mas o que acontece, irmãos? Aqui agora, Deus transmite o recado à nação de Judá. Deus transmite o recado ao seu povo. Deus diz assim: Jeremias, eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Jeremias, eu te constituo rei sobre as nações. Constituo você hoje sobre as nações e sobre os reinos. Israel, Judá, nunca mais teve um rei que venceu guerras. Nunca mais. Nunca mais. Até que Jesus se levantou, vindo ao mundo, cumprindo a promessa que Deus havia feito para Davi: levantará um filho seu, um descendente seu, que sentará num trono de justiça e reinará para sempre. Agora eu quero destacar um ponto. Dentro desse contexto de Jeremias aqui, sempre houve um remanescente fiel. Sempre houve um grupo menor que perseveraram dizendo: nós temos que nos arrepender e voltar para o Senhor. Nós temos que amar a palavra do Senhor e abandonar tudo aquilo que nos atrapalha. Sempre teve um grupo menor. Tanto é que quando Deus levanta, ou melhor, envia Jesus, havia gente na sinagoga assim, ó Senhor, obrigado porque eu vi o Messias enviado do Senhor. Quem foi esse? Simeão. Obrigado porque o Senhor enviou o Messias. O que isso significa? A nação estava totalmente enfraquecida, dominada pelos romanos, mas havia um grupo que aguardava o Messias, que era desejoso pelo Senhor, que tinha um coração voltado para o Senhor. Cornélio, lá o íntegro, nem conhecia Cristo, já temia o Senhor. Exemplos de gente que temia o Senhor. Mas a nação
a nação não estava nem um pouco preocupada com o Deus de Israel. Olha o que aconteceu com eles. A mensagem foi clara. Só tem uma maneira, Judá. Eu falo Judá, eu expliquei semana passada, né? Porque se eu falar Israel, está errado, ok? Entenderam? Por quê? Porque esse contexto aqui, do profeta Jeremias, com o rei Josias e os seus filhos e netos, ele é rei sobre qual parte? Judá, a parte sul de Israel. Quando a gente fala Israel, a gente está falando, a gente entende como se fosse falar o todo, né? Mas Israel foi dividida lá atrás, depois de Salomão. Então a parte sul tinha um rei que foi Josias, Joaquim, o seu neto, o seu filho. É nesse contexto de Jeremias, parte de Judá. É como se fosse de fato duas nações. Judá é uma, e Israel ficou o nome Israel, que a capital é Samaria. Tá bom? Mas olha só o que acontece. Deus diz assim: arranque, derrube, destrua, arruine, para depois edificar e plantar. O que Deus quer dizer aqui, irmãos? Arranque, ó Judá, todos os falsos ídolos que vocês levantaram. Arranque toda adoração que não seja ao Deus vivo. Arranque, derrube todos os altares que foi levantado no lugar de Deus. Deus sempre foi gracioso. Até quando ele demonstra sua ira, ele dá a mão de escape. Ele prometeu: eu vou virar uma panela fervendo sobre esse povo. E Deus diz assim: leve uma palavra para eles abandonarem o pecado. Leve uma palavra para eles fugirem do pecado, se arrependerem do pecado. Irmãos, a ruína era inevitável. A ruína seria inevitável se a nação persistisse no pecado. Irmãos, eu creio que esse é o grande desafio da igreja brasileira, nós, Igreja Semear. Nós temos vivido uma época, um contexto religioso, que nós parecemos que de vez em quando achamos que o conteúdo da mensagem cristã é ouvir o youtuber, que tem 1 milhão de acessos. Mas as mensagens dele em nenhum momento chamam ao arrependimento, chamam para dizer assim: você tenha vivido uma vida de fato cristã, com um coração sensível a Deus? Você tem se arrependido quando você ouve a palavra de Deus? Ou o seu coração tem se endurecido? Você não ouve isso. Você não ouve isso. Você ouve uma massagem no seu ego, Fabiana. Você ouve uma mensagem, água com açúcar sobre o seu coração. E esse conteúdo é o mesmo conteúdo dos falsos profetas que anunciavam Jerusalém. Vocês conhecem essa passagem? Não vai ser 70 anos, não. Esse Jeremias é mentiroso. Deus não vai permitir, não. Deus é o Deus de Israel. Deus é o Deus que tirou o povo lá do Egito. Deus não vai permitir isso, não. E maiores foram as vozes dos falsos profetas. E o povo se apegou aos falsos profetas. E qual foi o destino? O tacho, a panela foi virada sobre a cidade e o povo de Judá. O norte, vocês lembram, né? Onde que estava o norte já? Já tinha saído há 100 anos, perdido a soberania, já era povo dominado pelos assírios. Os babilônios vão se levantar, vão vencer os assírios e vão dominar tudo. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo: a ruína está aí. Você pode ser profissionalmente doutor. Você pode ser CEO. Você pode ser engenheiro. Você pode ser profissional liberal. Você pode ser milionário. Você pode ser youtuber. Você pode ser qualquer coisa.
Mas se a sua vida, se de fato você, se de fato nós não nos colocarmos, se nós não nos posicionarmos como aqueles que desejam de fato romper com o pecado, romper com qualquer prática que nos distancie de Deus, nós teremos uma vida desfrutando da ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, ela acontece de diversas formas. Mas a principal, ela começa com o distanciamento do seu coração ao Senhor. Nós nos tornamos insensíveis a Deus. Nós começamos a ouvir a palavra do Senhor e aquilo não faz diferença nas nossas vidas. É mais uma semana, e aquilo vai passando o tempo e não produz nada em nós. Quando nós vemos, nós estamos envolvidos com os valores deste mundo. Assim foi com Jerusalém, assim foi com Judá, assim foi com Israel. Se nós tivermos todo sucesso nessa vida aí fora, e não tivermos um coração quebrantado aos pés de Cristo, nós somos os mais infelizes desta vida. Qual é o chamado que Deus trouxe para a sua vida? Você pode ser tudo que eu falei aqui, desde que o seu coração desfrute da maior dádiva que é ser um filho escolhido pelo Senhor, ser um filho que anda com desejo todos os dias, quebranta o coração na presença do Senhor e diz assim: Senhor, me capacite com o teu Espírito para me aprender a amar mais a tua palavra, para ler mais a tua palavra, para orar mais, para ser um crente que desvia do pecado, Senhor. Capacita-me, Senhor. Sabe por quê, irmão? Eu não quero que você perca, irmã. Não quero. Eu não quero perder, Sheol. Você não pode perder. Depois que nós temos a ação de Deus limpando a nossa vida, arrancando, destruindo aquilo que não vem dele, ele vem pronto para trazer renovo, ele vem pronto para restaurar, ele vem pronto para nos plantar e nós produzirmos para ele, para louvor e glória dele. O que Deus está arrancando na sua vida? O que Deus está fazendo na sua vida? O que Deus está fazendo na sua vida? Você está aberto para isso? Senhor, estou aqui, ó. Arranca isso do meu coração. Derruba esse altar. Trabalhe no meu coração. Eu quero ser um crente dedicado ao Senhor para a glória do teu nome. Eu quero orar. Que nós possamos dizer: Senhor, faça uma remoção radical de tudo aquilo que entristece o teu coração. Comece com coisas que você sabe muito bem o que tem que ser feito. Coloque o seu coração e diga: Senhor, eu quero cada dia mais honrar. Eu não consigo, mas eu quero ter todo o esforço, pelo poder do teu Espírito, para louvar o teu nome pelo teu chamado sobre a minha vida. Você foi chamado, irmão, minha irmã. Eu não creio em coincidência. Deus providenciou você para estar nesse dia, nesse ano, nesse momento, nessa hora, aqui, para ouvir uma palavra. Arrependa-se. Arrependa-se hoje e diga: Senhor, como é bom desfrutar da tua graça. Como é bom saber que o Senhor aceita um pobre pecador como eu. Mas que não haja resistência no meu coração, que não haja resistência na minha vida, que o Senhor possa diagnosticar e eu possa remover tudo aquilo que está impedindo os meus ouvidos de ouvir a tua voz. Lá em 2 Pedro 2, 3,18 diz assim: cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Salvador. Nós temos um Salvador de nós mesmos. Um Salvador, por quê? Porque nós nos encontramos em débito. Mas o nosso Salvador pagou o preço na cruz do Calvário pelos nossos erros. Renda-se hoje. Rendamos-nos hoje ao nosso Deus, para que Ele seja cada dia mais glorificado. Amém? Fique em pé nesse